Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resolução de equações do segundo grau quando elas forem incompletas. Esse vídeo especial vai para a galerinha do primeiro ano que está dando uma revisada, beleza? Por isso nós vamos ter alguns exercícios específicos aqui. Essa equação, quando ela é incompleta, existem duas situações. Quando o C é igual a zero ou quando o B é igual a zero ou quando o B são 3, né? Quando o B e o C são zero. Mas nesse vídeo específico nós vamos trabalhar a ideia quando essa equação tiver o b igual a zero. Quando isso acontecer, nós vamos formar equações desse modelo. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Como, por exemplo, essa x ao quadrado menos 81 igual a zero. Primeira coisa que nós precisamos lembrar. A ideia associada a qualquer equação é que tudo que você faça de um lado, você também faça do outro. E isso dá origem a um processo que a gente tem por hábito de passar o número para o outro lado, negativo, passar positivo. Na verdade, ele não passa para lado nenhum. Basta que nós escrevamos esse número pela operação inversa, que você vai estar fazendo o mesmo processo de equilibrar a equação, mas resumidamente. Como assim? O menos 81, ele está subtraindo, né? Menos 81 é uma subtração que está acontecendo aqui. Eu quero que esse valor numérico seja escrito no segundo membro da equação, que é a parte que está do lado direito da igualdade. Então, eu escrevo pela operação inversa. Qual que é a operação inversa de subtrair? Adicionar. Então, aqui eu tenho x ao quadrado igual a 81. Mas eu quero o valor de x, não de x ao quadrado. Então, eu tiro a raiz quadrada desse valor. Só que em uma equação, se eu tiro a raiz quadrada de um lado, eu também tenho que tirar a raiz quadrada do outro. E aí, turma, chega uma situação que é o seguinte. Se eu tirasse a raiz quadrada de 81, né, calculasse, seria 9. Só que 9 elevado ao quadrado é 81, mas menos 9 elevado ao quadrado também é 81. E aí você ficaria com uma indeterminação ali, mas qual resultado está certo? Por isso que toda equação do segundo grau vão ter dois resultados, e nessa situação específica, quando a gente resolve por esse meio, você precisa colocar um mais e menos antes aqui da raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 81 é 9, eu tenho que o valor de x é igual a mais ou menos 9, mas aí você separa, uma raiz é 9, a outra raiz é menos 9. Ah, mas eu queria colocar a negativa primeiro. Sem problema algum, desde que você determine as duas raízes da equação, ok? Um outro exemplo, x ao quadrado menos 36. Vou colocar exemplos bem semelhantes para vocês perceberem que o processo é o mesmo e o que muda nesse caso vai ser só os números. Menos 36 é uma subtração. Quando eu reescrevo no segundo membro da igualdade, é uma adição, e aí eu não preciso de colocar o sinal. De novo, eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado e, consequentemente, do 36 e lembro de colocar o mais e menos ali, que são as duas possibilidades. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 36 é 6. Eu tenho que uma das raízes é 6, a outra é menos 6. Outro exemplo, turma, x ao quadrado menos 16, mesmo processo. Subtração de um lado, no segundo membro adição, mais 16. X ao quadrado eu tiro a raiz quadrada, coloco o sinal de mais e de menos, para dar a possibilidade de nós calcularmos, né, as duas formas. E eu tenho uma raiz quadrada de 16 também, porque se eu tirei raiz quadrada de um lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 16, 4. Então, eu tenho x igual a mais menos 4. Agora, eu separo apenas, né? Porque uma das raízes é 4 positivo, outra das raízes é o 4 negativo, entendeu? Então, por isso que eu tenho que sempre levar em consideração os dois resultados. Voltando em um exemplo aqui agora, eu tenho x ao quadrado menos 100 igual a zero. O 100 que está subtraindo, turma, nós vamos reescrever ele no segundo membro, adicionando. E aí eu chego na seguinte situação. Tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, só que eu tenho que tirar a raiz quadrada do 100 também, para manter ali a relação de equilíbrio que existe em uma equação. Não posso apenas tirar a raiz quadrada desse lado e deixar o outro lado como 100, beleza? Raiz quadrada dos dois lados, sinal de mais e de menos,
x ao quadrado, a raiz quadrada dele é x, porque x vezes x é x ao quadrado. E a raiz quadrada do 10 do 100 é 10, beleza? Primeira raiz 10, segunda raiz menos 10. Ao contrário também daria super certo. De novo, sendo repetitivo, para que vocês não tenham dúvidas sobre esse processo. Eu tenho um exemplo agora que não está do mesmo jeito que os outros. E aí, como que eu faço? Meu Deus, né? É mais ou menos assim que acontece. Você precisa lembrar, turma, que isso aqui já é uma etapa do processo. Então, ele só não te mostrou a primeira etapa, mas a segunda, olha só, está igual. Já tem um x de um lado, né? X ao quadrado de um lado, que é um termo algébrico. Tem um termo numérico do outro lado, que é o 144. Eu posso somente tirar a raiz quadrada dos dois lados e pronto. Lembrando que existe uma possibilidade positiva, outra negativa. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 144 é 12, beleza? Uma raiz 12, outra raiz menos 12. E aí, só para a gente aprimorar um pouco mais, vão ter várias outras situações, mas que no final das contas vão sempre recair nesse passo a passo. Por quê? Observem essa, agora o x ao quadrado não está sozinho, né? Agora tem 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. É a hora do mundo acabar aqui, né? O aluno desespera. Mas é só nós lembrarmos o seguinte, que o menos 100, né, a operação está sendo uma subtração, eu vou reescrever no segundo membro de uma equação como 100 positivo. E aí o 4, que multiplica o x ao quadrado, eu posso reescrever ele no segundo membro da equação como uma divisão. É o famoso passa para lá dividindo, mas vocês precisam lembrar da formalidade. Se o 4 multiplica o número, é como se eu tivesse dividido por 4 dos dois lados. Mas nós temos o hábito de fazer esse processo de reescrever esse 4 que multiplicava, aqui dividindo, até mesmo para otimizar, para que você faça menos passos, ok? X ao quadrado é igual a 25, porque 100 dividido por 4 é 25. E aí, de novo, essa história aqui nós já conhecemos. Raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, sinal de mais e de menos para contemplarmos as duas possibilidades. E aí eu vou ter a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada de 25, que é 5. Uma das raízes é 5, outra das raízes é menos 5. Um outro exemplo bem semelhante seria 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. O 27 que está subtraindo, eu reescrevo ele no segundo membro da igualdade, adicionando, né? Famoso troca de sinal. E o 3, que ele está multiplicando o x ao quadrado, eu reescrevo ele dividindo o 27. Como se eu tivesse dividido, não é como não, eu dividi os dois lados por 3. Só que se eu divido aqui 3 por 3, sobra 1 e eu não precisaria de colocar, ok? X ao quadrado é igual a 9, porque 27 dividido por 3 é 9. E aí, de novo, raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, sinal de mais e de menos, para que a gente contemple as duas possibilidades. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3, então eu tenho que uma raiz é 3, a outra raiz é menos 3, beleza? E para finalizar, turma, uma possível situação. X ao quadrado menos 8 igual a zero. Menos 8, uma subtração no primeiro membro, no segundo membro, adição, né? X ao quadrado eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados, e aí vou acrescentar o sinal de menos para a gente contemplar as duas possibilidades. No entanto, a raiz não é exata. E vem a seguinte situação, eu posso, digamos assim, fatorar em números primos, porque eu vou ter 8 dividido por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1, e escrever isso aqui em forma de potência, ou eu posso simplesmente deixar desse jeito. X é igual a mais ou menos raiz de 8, depende da exigência do seu professor, beleza? Mas se deixar desse jeito, como é um número irracional, não teria problema, mas você pode simplificar, o que é melhor ainda, e lembrar que 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, e depois você poderia tirar 2, né? Porque 2 elevado ao quadrado seria 2 elevado ao quadrado vezes 2 é o mesmo que 2 elevado ao cubo, porque eu conservo a base e somo os expoentes. Eu poderia lembrar, né, dessa forma e fazer o seguinte, eliminar um desses dois, não eliminar, porque 4, a raiz quadrada do 4 é 2, então um sairia dos parênteses, que é o 2, e o outro, dos parênteses não, do radical,
e o outro manteria dentro do radical. Seria uma outra possibilidade também, ou até mesmo a calculadora no final, beleza? Turma, desculpa aí o vídeo muito corrido, mas é uma tentativa de tentar ajudar. Um abraço e até a próxima.